Isso significa que os nossos pensamentos podem nos adoecer. Então, se é possível que os nossos pensamentos nos adoeçam, seria possível os nossos pensamentos nos curar? A resposta é absolutamente sim. E antes de continuar com essa maravilhosa entrevista, deixa eu me apresentar. Eu sou a terapeuta Miriam, especialista em reprogramação mental e emocional. Um dos meus mestres é o Dr. Joe Dispenza, por isso teremos muitos ensinamentos dele por aqui. Então, se você deseja saber como ter uma vida de sucesso, bem-estar e felicidade, se inscreva nesse canal e aproveite, porque teremos muitas coisas boas por aqui. O vídeo de hoje é uma entrevista do Dr. Joe Dispenza no programa Impact Theory, apresentado por Tom Bilyeu. E essa entrevista teve mais de 18 milhões de views, por isso eu quis trazer em português aqui para que vocês tenham acesso a essa maravilha. Então, vamos começar! Nosso convidado de hoje é um autor best-seller do New York Times e um dos palestrantes mais requisitados do mundo. Ele deu palestras e workshops avançados em mais de 30 países, com o objetivo de ajudar as pessoas a entenderem melhor como desbloquear o poder da mente. Seu método une os campos da neurociência, epigenética e física quântica. Unido a outros cientistas de diversas disciplinas, ele realiza pesquisas extensas sobre os efeitos da meditação usando tecnologias avançadas, como testes epigenéticos, mapeamento cerebral com EEG e a tecnologia de GDV, que analisa o campo eletromagnético do corpo, identificando desequilíbrios energéticos e padrões de saúde. Seu trabalho ajuda a comunidade científica e o público em geral a entender que é possível restaurar a saúde através do poder da mente, um tópico que ele abordou extensivamente no seu livro Você é o Placebo. Seus estudos nos mostram o impacto que a prática da atenção plena e do bem-estar tem em nosso cérebro. Então, por favor, me ajude a dar boas-vindas ao homem que participou do documentário Heal, O Poder da Mente, também do People vs. State of Illusion e do Unleashing Creativity. Ele também é autor do livro Como se Tornar Sobrenatural. Dr. Joe Dispenza, obrigado por estar aqui. Dr. Joe, eu acho incrível a maneira como você une a ciência com o processo de formação das memórias e a observação de como estamos no agora, recriando e revivendo o nosso passado. Então eu gostaria de escutar a sua explicação sobre como se constrói esse conjunto de hábitos que formam quem nós somos. Bem, um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes e automáticos, que são adquiridos através da repetição. O hábito é quando você fez algo tantas vezes que o seu corpo agora sabe como fazê-lo melhor do que a sua mente. Então, se você observar, a maioria das pessoas acordam de manhã e começam a pensar sobre os seus problemas. Então, se o cérebro tem apenas registros e circuitos do passado, no momento em que as pessoas acordam, elas já estão pensando no passado. Então, no momento que elas ativam as memórias dos seus problemas, elas começam a se sentir infelizes, tristes, sentem dor. E como você pensa e como você sente, cria o seu estado de ser. Portanto, todo o estado de ser da pessoa, quando ela começa o dia, está no passado. Então, o que isso significa? O passado familiar, mais cedo ou mais tarde, será o seu futuro previsível. Então, você acredita que seus pensamentos têm algo a ver com o que vai acontecer. Mas, na verdade, você está pensando no passado na maior parte do tempo, e por isso você vai continuar criando a mesma vida. Pessoas acordam, pegam o celular, verificam o WhatsApp, verificam suas mensagens, seus e-mails, o Facebook, elas tweetam alguma coisa, rolam o Instagram, conferem as notícias e agora se sentem realmente conectadas com tudo que é conhecido na sua vida. E então passam por uma série de comportamentos rotineiros. Elas levantam da cama do mesmo lado, tomam uma xícara de café, tomam banho, se vestem, vão ao trabalho do mesmo jeito. Elas fazem sempre as mesmas coisas, elas encontram as mesmas pessoas que acionam os mesmos botões emocionais. E isso se torna sua rotina, que se torna um programa. Então agora elas perderam seu livre-arbítrio para um programa. E não há nada fazendo isso com elas. 95% de quem somos quando temos 35 anos é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes programadas, crenças e percepções que funcionam como um programa de computador. Então, a pessoa pode até dizer que com seus 5% da sua mente consciente,
Eu quero ser saudável, eu quero ser feliz, eu quero ser livre, mas o corpo está em um programa totalmente diferente. Então, como você começa a fazer essas mudanças? Bem, você tem que ir além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é essa mente analítica. E é aí que entra a meditação, e a prática muda essas ondas cerebrais. E se elas fizerem isso corretamente, elas entram em uma reprogramação e começam a fazer algumas mudanças realmente importantes. Então, a maioria das pessoas espera por uma crise ou um trauma, doença, diagnóstico, elas esperam pela perda, alguma tragédia, para daí se decidirem a mudar. E diante disso, a minha mensagem é: por que esperar se você pode aprender e mudar um estado de dor e sofrimento para um estado de alegria e inspiração? E o Tom comenta: isso é realmente interessante. E eu me lembro quando você falou sobre como as pessoas ficam revivendo um evento traumático. Então, por que as pessoas acham tão difícil superar um trauma? Bom, quanto mais forte for a reação emocional que você tiver em alguma experiência na sua vida, maior será o quociente emocional. Quanto mais você presta atenção no evento vivido, o cérebro ativa essas conexões geradas naquele evento. E ele gera uma fotografia, um registro, e isso é chamado de memória. Portanto, memórias de longo prazo são criadas a partir de experiências altamente emocionais. Então, o que acontece é que as pessoas ativam esses circuitos cerebrais ao pensar nessas experiências. E isso gera uma resposta química no corpo que é compatível com o padrão da emoção registrada no trauma. Acontece que, se permitimos que essa reação emocional, que chamamos de período refratário, dure horas ou dias, teremos apenas uma alteração de humor. Mas se a pessoa se mantém nessa mesma reação emocional por semanas ou meses, isso começa a fazer parte do seu temperamento. E se mantiver a mesma reação emocional por anos a fio, isso se tornará um traço da personalidade. Então, aprender como encurtar seu período refratário dessas reações emocionais é realmente onde esse trabalho começa. Quando as pessoas continuam se lembrando do evento, ativando os hormônios do estresse e as emoções do estado de sobrevivência, elas estão dizendo para o corpo prestar atenção ao que aconteceu e ficar em estado de alerta, caso isso aconteça novamente. Acontece que a maioria das pessoas passa 70% de suas vidas vivendo nesse estado de sobrevivência e vivendo sob estresse. Então, elas estão sempre antecipando o pior cenário com base numa experiência passada e estão literalmente fora dos potenciais infinitos do campo quântico. Estão programando e antecipando o pior resultado possível. Estão emocionalmente com medo e condicionando o corpo nesse estado de medo, repetindo isso várias vezes. Aí, do nada, o corpo tem um ataque de pânico, porque é um resultado do que já está programado no subconsciente. Então você pergunta para a pessoa: por que você está assim? E ela te dirá que está assim por causa de um evento que aconteceu há 15 a 20 anos. E o que isso significa no ponto de vista biológico é que elas não foram capazes de mudar desde aquele evento. Qual é a revelação então por trás disso? Bem, seu corpo é a mente inconsciente. Ele não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando apenas pelo pensamento. Então, o corpo acredita que está vivendo a mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E então essas emoções influenciam certos pensamentos, e esses pensamentos criam as mesmas emoções, e as mesmas emoções influenciam os mesmos pensamentos. Agora, todo o estado de ser da pessoa está no passado. Então, a parte mais difícil da mudança é não fazer a mesma escolha que você fez no dia anterior. E no momento em que você decidir fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque vai ser desconfortável. E o Tom pergunta: então, por que é tão desconfortável? É por causa dos neurônios que disparam juntos e se conectam, gerando uma facilidade de repetir o padrão? Eu vi nas imagens o quão rapidamente essas conexões acontecem, o que é bastante incrível. É isso que faz com que seja assim, desconfortável para as pessoas? E o Dr. Joy responde: é que se continuamos disparando e conectando esses circuitos, eles se tornarão mais resistentes. Aí você tem um pensamento e o programa é executado, e a emoção segue o pensamento. Se você tiver um pensamento de medo, você sentirá ansiedade, e no momento que sentir ansiedade, seu cérebro se comunica com seu corpo e diz: sim, ele está muito ansioso. Então começa a ter pensamentos mais correspondentes. A repetição desses ciclos condiciona o corpo a se tornar a mente. Então
agora as pessoas resolvem mudar e fazer uma escolha diferente, e aí o corpo diz: bem, você tem feito isso durante 35 anos. Vai deixar de sofrer? Vai deixar de se sentir culpado? De se sentir envergonhado? Você não vai se queixar? Culpar alguém ou arranjar desculpas? O corpo está no desconhecido. Por isso o corpo diz: eu quero voltar ao território familiar. O corpo começa a influenciar a mente e diz: comece amanhã. Você é muito parecido com a sua mãe. Você nunca irá mudar. Isso não vai funcionar para você. Isso não me parece correto. E assim, se você corresponder a esse pensamento como se fosse verdade, esse mesmo pensamento vai te levar à mesma escolha e levará ao mesmo comportamento, que criará a mesma experiência e produzirá as mesmas emoções. Se estiver sentado e começar a projetar cenas de um futuro ruim, você começará a sentir a emoção negativa. E o corpo não sabe se isso está realmente acontecendo no seu mundo exterior ou se está apenas imaginando. Então, a maioria das pessoas estão constantemente reforçando os seus estados emocionais. E quando dizem que não querem mais sentir o que sentem, a verdade é que o corpo está mais forte que a mente, porque ele foi condicionado dessa forma. O servo, então, se tornou o mestre. Para a maioria das pessoas, o desconhecido é um lugar assustador. E eu sempre digo que a melhor maneira de prever o nosso futuro é criando ele, não do conhecido, mas do desconhecido. Escolha quais pensamentos quer disparar e acionar o seu cérebro. Então, ao ensaiar uma ação em nossa mente, o nosso cérebro não vai saber a diferença entre o que está imaginando e o que está realmente experimentando no mundo 3D. Então, você começa a instalar um hardware neurológico no seu cérebro para parecer que o evento já ocorreu. E agora o seu cérebro já não é um registro do passado, ele é um mapa para o futuro. E se você continuar a fazer isso, o hardware vai se tornar um programa de software. E em algum momento você vai começar a agir como uma pessoa feliz. E eu penso que a parte mais difícil é essa: ensinar o nosso corpo emocionalmente como será um futuro antes da experiência ter acontecido. Então, o que isso significa? Significa que não podemos esperar pelo nosso sucesso para nos sentirmos capacitados. Que não podemos esperar a riqueza para que eu sinta a abundância. Não podemos esperar uma nova relação para que eu sinta amor, ou uma cura para que eu me sinta completo. Porque esse é o velho modelo da realidade de causa e efeito, onde eu espero que algo de fora mude a forma como eu me sinto. Esse é o mundo newtoniano, onde a maioria das pessoas passa uma vida na falta. E o Tom pergunta: o que é que quer dizer com o mundo newtoniano? O mundo newtoniano é previsível, é tudo uma questão de prever o futuro. Mas o modelo quântico de realidade não é sobre causa e efeito. No momento em que se começa a se sentir abundante e digno, está já gerando riqueza. No momento em que você se sente poderoso, está começando a dar um passo na direção do seu sucesso. No momento em que começa a se sentir completo, a sua cura começa. E quando você se ama e ama toda a vida, isso cria uma correspondência. Agora você está causando um efeito. E isso é totalmente diferente do que viver como uma vítima, dizendo que eu sou assim por causa dessa pessoa ou daquela coisa que me aconteceu. Foram eles que fizeram eu pensar dessa forma. Então, quando mudamos isso, nos tornamos criadores do nosso mundo e começamos a dizer: o meu pensamento e o meu sentimento estão mudando o resultado da minha vida. E agora é um jogo completamente diferente. E começamos a acreditar mais que somos criadores da realidade. E o Tom pergunta: então, como é que passamos de, ok, eu tenho essa emoção negativa, ela está controlando a minha vida, ela me mantém nesse ciclo de pensar e sentir essa emoção que desencadeia essa reação química, que treina o meu corpo para me sentir dessa forma. E você também disse que o pensamento cria o seu ambiente e que o ambiente cria o seu pensamento, o que eu também achei muito interessante. Então, como é que saímos desse modo mecânico automático para começarmos esse processo de visualização de algo fortalecedor e do meu eu em um estado diferente? É através da meditação? Se você não estiver sendo definido por sua visão do futuro, você fica com as velhas lembranças do passado e será previsível em sua vida. E se você acordar de manhã e não está sendo definido por essa visão de futuro, pois você está vendo as mesmas pessoas, mesmos lugares, você faz exatamente as mesmas coisas. Não é a sua personalidade criando a sua realidade pessoal. Agora, a sua realidade pessoal está afetando ou criando a sua personalidade. Seu ambiente está realmente
realmente controlando como você pensa e se sente inconscientemente. Porque cada pessoa, cada coisa, cada lugar, cada experiência tem uma rede neurológica em seu cérebro. A experiência que você tem com cada pessoa produz uma emoção. Portanto, algumas pessoas usarão seu chefe para reforçar seu padrão de julgamento. Usarão seu inimigo para reforçar seu padrão de ódio. Usarão seus amigos para reforçar seu padrão de sofrimento. Portanto, agora elas precisam do mundo externo para sentir algo. Então, para mudar esse padrão, é preciso ser maior que o seu ambiente, ser maior do que as condições do seu mundo e do seu ambiente. Então, por que a meditação é uma boa ferramenta? Bom, nós vamos nos sentar, vamos fechar os olhos, vamos nos desconectar do seu ambiente externo. Portanto, se estivermos vendo menos coisas, chegarão menos estímulos no nosso cérebro. Se estivermos ouvindo uma música suave, ou se tivermos tampões de ouvido, são menos informações sensoriais chegando em nosso cérebro. Portanto, você está se desconectando do ambiente. Se puder sentar o seu corpo e dizer a ele para ficar, como faríamos com um animal, fique bem aqui, eu vou alimentá-lo quando terminarmos. Você vai poder levantar e depois verificar os seus e-mails. Você pode ver todas as suas mensagens, mas agora você vai ficar sentado e me obedecer. Então, quando você faz isso corretamente e não está comendo nada, nem cheirando nada, nem provando nada, você não está experimentando o sentido de nada. E aí, nesse estado, o corpo vai querer voltar ao estado emocional. E aí você estará presente e prestará atenção nessa emoção. Você vai notar esse desvio da energia do momento presente para o passado. E você se conscientiza disso. E você coloca o seu corpo de volta no momento presente. Porque ele estará dizendo, bem, já são 8 horas. Você normalmente fica irritado porque está no trânsito a essa hora. E está aqui sentado. E estamos acostumados a sentir raiva. E você está fora do horário. Ei, já são 11 horas. E normalmente nesse horário você já verifica os seus e-mails. O corpo então está procurando por esse estado químico previsível e toda vez que você se dá conta de que está fazendo isso, você se acalma e volta ao momento presente. Você está dizendo ao seu corpo que ele não é mais a sua mente, que você é a mente e que agora a sua vontade está se tornando maior do que o programa. E se você continuar fazendo isso repetidamente, assim como se estivesse treinando um garanhão ou um cachorro, o seu corpo simplesmente dirá, ok, vou me sentar. E no momento em que o seu corpo não é mais a mente, quando ele finalmente se rende, há uma liberação de energia. Passamos de partícula a onda, de matéria a energia, e nos libertamos das correntes, das emoções que nos mantêm em um passado familiar. E já vimos isso milhares de vezes. Na verdade, agora podemos prever isso com uma varredura cerebral. E o Tom comenta, isso realmente é muito interessante. Vamos nos aprofundar um pouco na metacognição, a noção de que você não precisa acreditar em tudo que você pensa. Eu adoro a maneira como você fala sobre isso. Nós temos um lobo frontal enorme, ele corresponde a 40% de todo o nosso cérebro, e a maioria das pessoas quando tem um pensamento acham que o seu pensamento é verdade. E eu acho que uma das maiores realizações da minha jornada foi que não é porque eu tenho um pensamento que isso significa necessariamente que ele seja verdadeiro. Portanto, se você tem de 60 a 70 mil pensamentos em um dia, 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior e do dia anterior, e você acredita que esses pensamentos têm algo a ver com seu destino, mas a sua vida não irá mudar muito, porque o mesmo pensamento leva à mesma escolha, a mesma escolha leva ao mesmo comportamento, o mesmo comportamento cria a mesma experiência produz o mesmo movimento. Portanto, o ato de você se tornar mais consciente desse processo, se tornar mais consciente de como você pensa, como você age, como você sente, isso é chamado de metacognição. Então, por que isso é importante? Porque quanto mais consciente você se torna desses estados inconscientes da mente e do corpo, menor a probabilidade de você ficar inconsciente durante o dia. A palavra meditação significa conhecer a si mesmo e familiarizar-se com. Portanto, à medida que você se familiariza com os pensamentos, com os comportamentos e emoções, você está aposentando esse antigo eu e disparando novos pensamentos e condicionando seu corpo a um novo estado emocional. E aí ele começa a se tornar familiar para você. Portanto, isso é muito importante. Assim como num jardim que você precisa se livrar das ervas daninhas e das pedras que se acumulam, como se fossem
fossem nossos bloqueios emocionais. Precisam ser removidos. O solo precisa ser amaciado e decomposto. Temos que abrir espaço para plantar um novo jardim. Portanto, quando você ensina as pessoas a fazerem isso com um processo meditativo, no dia a dia é menos provável que elas reajam emocionalmente. É menos provável que elas sejam tão rígidas e acreditem nos pensamentos que estavam pensando. Elas ficam mais conscientes quando deslizam e voltam a um velho hábito. E é isso que inicia o processo de mudança. Portanto, temos que desaprender antes de reaprendermos. Temos que quebrar o hábito do antigo eu antes de reinventarmos um novo eu. Temos que desprogramar as conexões sinápticas e criar novas conexões. Temos que esquecer os registros emocionais e do corpo para dar lugar a uma nova mente, com uma nova emoção, um novo programa. Isso é uma reprogramação. E como eu disse, 70% das pessoas vivem estressadas, e viver estressadas é viver sobrevivendo. Todos os organismos da natureza podem tolerar o estresse a curto prazo, como um cervo que é perseguido quando ele foge dos coiotes e depois volta a pastar quando o evento termina. A definição de estresse é quando o cérebro e o corpo ficam desequilibrados, fora de homeostase. Então você está dirigindo na estrada, alguém lhe dá uma fechada, você pisa no freio, você pode até dar o dedo para a pessoa e depois você se acalma e o evento termina e pronto. Mas e se diferente disso, o seu corpo interpreta como um predador esperando você ao lado de fora da caverna, mas na verdade é o seu colega de trabalho e vocês estão ali sentados lado ao lado durante todo o dia. Você ativa essas respostas químicas porque ele está pressionando todos os seus botões emocionais. E quando você ativa a resposta ao estresse e não consegue desligá-la, você está se encaminhando para uma doença, pois nenhum organismo da natureza consegue viver no modo de emergência por um período de tempo tão longo. É um fato científico que os hormônios do estresse regulam negativamente os genes e criam doenças ao longo prazo. Os seres humanos, devido ao tamanho do neocórtex, podem ativar essa resposta ao estresse apenas pelo pensamento, o que significa que os nossos pensamentos podem nos deixar doentes. Então, se os nossos pensamentos podem nos deixar doentes, seria então possível os nossos pensamentos nos curar? A resposta é absolutamente sim. Então, quais são as emoções que estão ligadas à sobrevivência? Vamos nomeá-las? Raiva, agressão, hostilidade, ódio, competição, medo, ansiedade, preocupação, dor, sofrimento, culpa, vergonha, indignidade, inveja, ciúme. Todos eles são criados por hormônios do estresse e a psicologia os chama de estados humanos normais de consciência. Eu os chamo de estados alterados de consciência. E nós tendemos a nos lembrar mais desses eventos traumáticos porque na sobrevivência é melhor eu estar pronto caso isso aconteça novamente. Isso é um gene de sobrevivência ativado. Você pode ter 10 coisas boas acontecendo no seu dia e uma coisa ruim, e você não conseguir tirar a atenção dessa coisa ruim, dessa coisa infeliz, porque o gene da sobrevivência está ativado. Tom, isso é realmente interessante. E como a epigenética entra em jogo? Bom, epigenética significa acima do gene. E há muitos anos, depois que a hélice do DNA foi descoberta, eles disseram que todas as doenças são criadas a partir dos genes. Acontece que menos de 5%, seria mais como 1% das pessoas do planeta nascem com uma doença genética, como diabetes tipo 1 ou anemia falciforme. Os outros 95 a 99% são criados pelo estilo de vida e pelas escolhas que se pode fazer, como gêmeos idênticos, que têm exatamente o mesmo genoma. Um morre aos 51 anos e o outro morre aos 85 anos. Mesmo gene, ambiente diferente. Então, descobriram que aquela teoria estava errada. Não são os genes que criam a doença. É o ambiente que sinaliza o gene que cria a doença. Bom, tudo bem, mas essa também não é toda a verdade. Porque você pode ter duas pessoas trabalhando lado ao lado na mesma fábrica. Uma delas contrai câncer após ser exposta a um carcinogênio, e ambas trabalhando lá por 25 anos, e a outra não tem nenhum tipo de câncer. Portanto, deve haver alguma ordem interna que faria com que uma pessoa não tivesse câncer e a outra tivesse. O produto final de uma experiência dentro do ambiente é chamado de emoção. Então, é possível sinalizar o gene antes do ambiente,
se eu adoto uma emoção elevada. Fizemos uma pesquisa sobre isso e medimos 7.500 expressões de genes diferentes em um grupo de pessoas que participaram de um evento avançado durante 4 dias. E nós fizemos com que elas fizessem uma meditação sentada, uma meditação andando, uma meditação deitada e uma meditação em pé. E no final desses 4 dias, apenas 4 dias, os 8 genes comuns foram regulados positivamente. 2 genes para suprir as células cancerógenas e o crescimento do tumor, 2 genes da neurogênese, que significa o crescimento de novos neurônios em resposta a novas experiências e novos aprendizados, o gene que sinaliza as células tronco para ir a áreas danificadas e repará-las, e o gene do estresse oxidativo, que foi regulado positivamente. Imagine então se as pessoas estivessem fazendo isso por meses. Também medimos os telômeros na extremidade do DNA que nos informam a nossa idade biológica. Pedimos a um grupo de pessoas que fizessem a meditação de 5 de 7 dias durante 60 dias. E ao medir os telômeros que determinam a idade biológica 60 dias depois, 74% das pessoas alongaram seus telômeros 40%. Uma mudança significativa. 20% teve uma mudança muito notável. Isso significa que elas recuperaram um pouco de sua vida. Se aumentou 10%, elas recuperaram 10% da sua vida. E isso é incrível. Então, minha última pergunta: qual é o impacto que você quer causar no mundo? Acho que o objetivo final para mim é capacitar as pessoas a tal ponto que elas percebam que precisam de menos coisas fora delas para ficarem felizes, menos coisas fora delas para regular o seu estado de humor e seus comportamentos, e que comecem a usar esse tipo de poder que todos nós temos acesso e no qual realmente podemos mudar o mundo para fazer a diferença, de modo que haja mais paz e bem-estar. Todos nós temos acesso a isso. Podemos ter mais conexão, mais apoio, mais amor entre nós. Podemos servir melhor. E acho apenas que temos que começar. Se todos estivermos trabalhando em nós mesmos e tentando fazer o melhor possível para apresentar ao mundo a melhor versão de si mesmo, acho que o mundo seria um lugar melhor. E é essa a minha paixão. Eu estou vendo isso acontecer agora. E é mais do que eu jamais imaginei que aconteceria. Foi incrível, Joe. Muito obrigado por estar aqui. E para você que chegou até aqui, eu quero dizer que eu amei essa entrevista. E você, o que você achou? Deixa aqui seu comentário, que eu vou adorar saber e interagir com você. Compartilhe e assistam mais vezes. Não sei vocês, mas eu preciso assistir os vídeos do Dr. Joe mais de uma vez. E vale muito a pena, porque são ensinamentos valiosos e transformadores. Aqui na descrição eu deixei alguns links dos livros do Dr. Joe, links para vocês entrarem em contato comigo, saberem mais sobre os meus atendimentos, sobre o que eu tenho disponível, que com certeza vão te ajudar a chegar nessa versão que vive todo o sucesso, alegria, bem-estar que eu tenho certeza que você deseja, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.